Entrevista. No Cidade Entrevista de hoje, nós vamos conversar com o vereador do Recife, Gilson Machado Filho. Recentemente, ele e o pai, Gilson Machado, fizeram mudança de partido, saíram do Partido Liberal, estão no Republicanos. Vamos falar sobre esta mudança, sobre movimentação na Câmara do Recife. O vereador faz parte da bancada de oposição ao prefeito João Campos e também falar sobre as conjecturas para a eleição deste ano. O vereador também é pré-candidato a deputado estadual. Gilson Machado Filho, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Cidade. O senhor vai conversar aqui com mais de 80 municípios da região. Bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade de Caruaru. Vitor, fazendo uma breve correção, na verdade meu pai ele mudou para o Podemos e não para o Republicanos. Perdão. É uma honra estar falando aqui com vocês. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa para todo mundo ficar ciente de tudo que está acontecendo aqui na capital recifense e também dessa nossa mudança partidária. Antes da gente entrar nos detalhes dessa mudança aí de partido, também das eleições, vamos falar um pouquinho, né, sobre o seu mandato aí na Câmara de Vereadores do Recife, depois de um ano, já o segundo ano, né, de legislatura. Como é que o senhor avalia o seu trabalho e qual tem sido o seu foco aí para benefício da população do Recife? Veja, Renata, a função principal de um vereador é fiscalizar e legislar. Então, todos os dias eu me propus a mudar a vida de pelo menos uma pessoa. E como eu faço isso? Através de fiscalização. Aqui em Recife a gente não tem emenda impositiva de vereador, então o vereador que diz que entrega a obra, ele está mentindo para você. O que ele pode fazer é fiscalizar. Então, aqui no Recife eu vou citar um programa para você que se chama Rua Tilindo. Mas logo quando eu assumi, eu podia muito bem nomear esse programa Rua Tatu, porque o que acontece é que a maioria das ruas, 90% das ruas desse programa estavam atrasadas e todas cheias de buraco. Então, o que é que eu me propus a fazer logo que eu assumi? Peguei todas as ruas do Recife que estavam contempladas nesse programa, que já eram para ter sido entregues desde 2024, no período eleitoral, e não tinham sido, e fui fiscalizar essas ruas. E com requerimento, com requisição, com fiscalização, com vídeo em redes sociais, logo após a minha visita, as ruas foram calçadas e toda aquela população ao entorno foi contemplada com uma rua decente, que era o dever da prefeitura de entregar. Então, eu acredito sempre, e aprendi muito isso com meu pai, Gilson Machado, e o presidente Bolsonaro, que nada vence o trabalho. E é por isso que eu estou nas ruas todos os dias para mudar a vida de pelo menos uma pessoa no Recife. Hoje, qual é a avaliação que o senhor faz aí da gestão do prefeito João Campos? Veja, o prefeito João Campos, ele tem uma gestão pífia aqui na cidade do Recife. É só você acompanhar o Recife. O Recife hoje é a 21ª capital do Brasil em qualidade de vida. Ou seja, quem mora no Recife não tem qualidade de vida. Você pega hoje o trânsito das piores capitais do Brasil. Qual é a pior? Primeiro lugar é o Recife. A gente não vê nenhuma obra para mudar isso. Pelo contrário, você vê diversas obras na cidade, como a Orla de Boa Viagem, que atrapalham o trânsito, tirando uma faixa da Avenida Boa Viagem agora, e sem colocar essa outra faixa em outro local. Obras sem planejamento. A ponte giratória, por exemplo, passou mais de 4 anos fechadas, aditivos gigantes, e diga-se de passagem, após a obra ter sido concluída, a ponte está com diversas falhas ainda. Então, eu que acompanho de perto essa gestão, eu vejo que é uma gestão totalmente ineficiente e muito midiática. Eu vou lhe dar um exemplo técnico agora do que foi debatido ontem na Câmara do Recife. Por exemplo, o prefeito João Campos, em seus anos de mandato, sabe quanto ele gastou em propaganda? 85 milhões de reais. E sabe quanto ele gastou? Por exemplo, a gente teve no domingo o Dia Internacional da Mulher, não foi? Na Secretaria da Mulher, investimento para a mulher recifense, ele gastou apenas 10,3 milhões. 8 vezes menos do que em propaganda. Então, qual é a prioridade do prefeito do Recife? Será que é dançar o passinho, nevar o cabelo e postar no TikTok? Porque a cidade está sangrando, a cidade não tem saneamento básico. A cidade e os rios estão todos poluídos. A gente tem uma guarda municipal que até hoje
diga-se de passagem, não foi armada. E como é que está a segurança aqui dentro do Recife? Essa guarda podia estar auxiliando a polícia militar do estado. Mas a gente tem a única capital do Brasil que ainda continua sem a guarda municipal armada. Então, na minha concepção, João Campos não conseguiu cuidar de uma cidade. E ele agora quer cuidar de um estado. E vocês sabem muito bem, vocês estão me escutando, como o PSB deixou o nosso estado. A gente não pode jamais deixar essa trupe voltar à cadeira de governador. Vereador, hoje quando se olha as pesquisas, nós temos uma polarização entre o prefeito João Campos e a governadora Raquel Lira, o prefeito João Campos à frente em todas as pesquisas. Recentemente nós tivemos acesso a um documento manuscrito feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que é já declarado pelo senhor, pelo pai do senhor, candidato dos senhores à presidência da República. Ele é pré-candidato, os senhores já declararam apoio. E nesse manuscrito estava lá um apoio à governadora Raquel Lira. O senhor concorda que esse é o melhor caminho? Veja, eu acredito que o melhor caminho seja lançar um candidato próprio da direita. Sendo que até agora a direita não chegou em um consenso aqui em Pernambuco. Porque se você acompanhar os últimos fatores, você vai ver que o Carnaval do Recife aqui foi um palanque eleitoral para Lula, no Galo da Madrugada. Eu não sei quem babava mais, Raquel Lira ou João Campos. Mas no eventual segundo turno, Vitor, eu acredito que não tem comparação entre Raquel e João. Raquel pegou a Polícia Militar do Estado, que estava totalmente destruída, e lançou diversos concursos públicos, elevando o número efetivo de policiais militares. Ela está pegando as estradas de Pernambuco, que foram sucateadas pelo PSB de João Campos, e que João Campos era chefe de gabinete de Paulo Câmara, e está fazendo todas as estradas de Pernambuco agora. Uma dessas é a PS60, uma das PEs que mais estava sucateada, e é uma das PEs mais turísticas do nosso país. Porto de Galinhas, todas aquelas cidades ali passam por essa PE. Então, no eventual segundo turno, não tem comparação entre Raquel Lira e João Campos. Agora, eu acredito que a direita tem que ter um nome próprio para o primeiro turno. Quem seria esse nome, na opinião do senhor? O pai do senhor já se apresentou em um dado momento para uma competição, né, uma disputa eleitoral majoritária, que foi para a Prefeitura do Recife. Recentemente tinha a intenção de disputar o Senado, mas houve um recuo e é pré-candidato a deputado federal. Temos o colega do senhor, o vereador Eduardo Moura do Novo, que foi um nome cogitado para disputar. O senhor acredita que há opções no campo da direita? Qual seria essa opção? Sem dúvidas há opções. Meu pai, ele foi pré-candidato a Senado pelo presidente Bolsonaro. Infelizmente, o Partido Liberal não deu esse espaço para ele aqui em Pernambuco, então ele teve que sair do partido para ir para outro partido. Mas eu acredito que tem nomes muito bons, tá? A gente tem o próprio vereador, meu companheiro de oposição, Eduardo Moura, que está fazendo um trabalho exemplar. Eu não tenho idade ainda, mas eu gostaria muito de ser candidato em uma eventual disputa para o governo, mas eu só tenho 27 anos, então, para ser governador do estado, a pessoa tem que ter mais de 30. Então, a gente tem outros nomes também da direita, como o próprio Coronel Alberto Feitosa, que é deputado estadual de muitos mandatos, o Coronel Meira também, que já foi deputado federal de um mandato, tem o próprio presidente do Partido Liberal, que é o Anderson Ferreira. Então, nomes não faltam. O que falta é a gente organizar e montar um palanque aqui verdadeiramente de direita, para quem é de direita votar. Vereador, o senhor pré-candidato a deputado estadual e o Gilson Machado a federal. Como é que essa dupla vai atuar aí nessa pré-candidatura e confiança na eleição? Primeiro que, para mim, está sendo muito gratificante, Renata, colocar meu nome à disposição mais uma vez. Lá em 2024, eu lembro muito bem quando o presidente Bolsonaro chegou para mim e falou: eu preciso de alguém que realmente me represente na Câmara do Recife.
e eu preciso que você vá para lá. Seu pai está indo para uma missão para ser candidato a prefeito, para formar uma bancada de vereadores de oposição, coisa que a gente nunca teve antes na cidade do Recife. E porque meu pai é de missão, foi para uma eleição praticamente impossível para formar essa bancada, a gente pega o prefeito João Campos e derruba. Não sei se vocês lembram, Vitor e Renata, após as eleições de 2024 de prefeito, João Campos tinha 70% nas intenções de voto nas pesquisas para governador do estado. E depois do Recife ter uma bancada de oposição que mostra à população o que ele realmente faz, ou seja, o Recife real, João caiu de 70 para 48 pontos. Então, formar essa bancada de oposição que não se dobra é muito importante. E quero dizer que mais uma vez a população pediu. Eu falei com o Flávio Bolsonaro, com a Michelle Bolsonaro. Infelizmente não pude falar com o presidente Bolsonaro, que até me requisitou de ir lá visitar ele, mas o Alexandre de Moraes não liberou. Então, coloco o meu nome à disposição, dizer para todo mundo que está me escutando que meu pai foi um ministro do turismo exemplar. Você não vê os ministros de Bolsonaro, por exemplo, como meu pai, Gilson Machado, envolvido em nenhum escândalo de corrupção, pelo contrário, só envolvido em entrega para o povo brasileiro, o dinheiro do Brasil indo para o Brasil com respeito, Ministério Técnico. Hoje você não sabe nem quem são os ministros de Lula, rapaz. São mais de 40 ministérios, na época do governo Bolsonaro eram apenas 23 e só ministros técnicos. Trabalhadores. Meu pai, vocês sabem muito bem, formado em veterinária, tem uma banda de forró que é a banda Brucelose, que estourou nos anos 98 a 2003 e hoje volta a estourar de novo com a música Ficar por Ficar, não sei se vocês viram aí. Então coloco meu nome à disposição com muito trabalho e respeito, dizer que para mim vai ser uma honra representar Pernambuco, como está sendo uma honra representar a cidade do Recife. Vereador, eu não sei se o senhor já pensou nessa questão logística de campanha, mas o senhor acredita que é possível compatibilizar a agenda de candidato com a agenda de vereador? O senhor pensa em se licenciar? Já tem uma definição sobre isso? Não, com certeza dá para conciliar. Aqui na Câmara do Recife, para vocês saberem só como funciona, eu tenho sessões ordinárias de segunda e terça-feira. Na quarta-feira, eu tenho uma comissão que eu faço parte, que é a Comissão de Legislação e Justiça. Então, no período após as sessões, a gente vai fazer diversas agendas no interior de Pernambuco, que já está tudo marcado. E eu não vou deixar de fazer minha função como vereador, não. Pelo contrário, eu vou continuar fazendo. Tem uma equipe no meu gabinete que é 100% técnica, trabalhando somente pelo povo do Recife. E meu gabinete vai continuar funcionando. Eu vou continuar trabalhando nas sessões ordinárias e também vou rodar o estado inteiro junto com meu pai, Gilson Machado. Vereador, tem uma pergunta aqui do ouvinte, o Rogério, do bairro do Salgado. Ele pergunta sobre a sua saída do PL para o Podemos, se a direita está rachada. Como é o nome dele? Rogério. Renata. Rogério, tudo bom, Rogério? Primeiramente, é uma honra falar com você. A direita não está rachada. Muito boa a sua pergunta. Pelo contrário, o que aconteceu foi uma movimentação em conjunto com o Flávio Bolsonaro, porque a gente precisa parar de pregar apenas para a nossa bolha. Você vê, a gente já tem uma bolha que são os nossos convertidos, que são aqueles 35%. A gente tem outra bolha que está com Lula, aqueles 20 e poucos por cento. E a gente tem uma galera que está no meio, no centro. E pegando partidos como o Podemos e trazendo esse partido, que é o que a gente está fazendo, para apoiar Flávio Bolsonaro, a gente está ganhando musculatura política para as eleições de 2026. E o que é que a gente precisa para essas eleições de 2026? Ter um maior número de partidos apoiando a candidatura de Flávio Bolsonaro para a gente ganhar do PT. E é justamente isso que meu pai fez, junto com o Flávio Bolsonaro, para trazer esse eleitor de centro, usando o partido de centro, para apoiar as eleições de Flávio Bolsonaro, principalmente aqui em Pernambuco, que isso é muito importante. Vereador, o senhor falou sobre a atuação da bancada de oposição. Recentemente nós tivemos duas iniciativas que foram rejeitadas na Câmara de Vereadores. Uma delas, um pedido de impeachment do prefeito João Campos e outra, um pedido de CPI para investigar a questão relativa à entrada de um concursado que teria passado na frente de outros, né,
exatamente naquelas vagas para pessoas com deficiência. O prefeito do Recife nomeou, depois voltou atrás, e essa CPI também foi barrada. Como é que o senhor avalia todo esse contexto na Câmara? Veja, a CPI foi barrada totalmente ilegal, Vitor. A gente, como oposição, conseguiu as 13 assinaturas para abrir um processo de CPI na Câmara do Recife. O que aconteceu foi que o presidente da casa, Romerinho Jatobá, que é do mesmo partido de João Campos, PSB, disse que não houve fato determinado para abrir uma CPI, sendo que isso não cabe ao presidente da casa. E diga-se de passagem, o mesmo fato determinado que ele disse que não aconteceu foi o mesmo fato determinado do impeachment lá atrás, que a gente trouxe para casa e votou. Ou seja, a Procuradoria da Casa da Câmara do Recife disse que houve fato determinado. E agora o presidente Romerinho Jatobá está dizendo que não houve fato determinado, sendo que o fato houve. O prefeito João Campos pegou um rapaz que fez um concurso público em vaga de ampla concorrência e 2 anos após o concurso público ter sido finalizado e o edital assinado, ele pegou esse contato desse rapaz e botou ele em primeiro lugar na vaga de PCD, após o rapaz apresentar um laudo de autismo. E detalhe, Vitor, esse rapaz é filho de um juiz. Esse rapaz que ele furou a fila do concurso é filho de um juiz. Juiz esse que arquivou um processo de corrupção da Prefeitura do Recife. O processo barriga de aluguel com desvios de até 500 milhões de reais. Ou seja, houve tráfico de influência do prefeito do Recife, a gente precisa investigar. E esse foi o fato determinado. Então, o que houve foi uma manobra do PSB para enterrar a CPI, sendo que a gente já entrou com mandado de segurança e a gente vai recorrer judicialmente. O vereador do Recife, Gilson Machado Filho, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Vereador, muito obrigado pela disponibilidade para conversar conosco nesta manhã e até uma próxima oportunidade. Vitor, Renata, todos os ouvintes da Rádio Cidade de Caruaru, é uma honra sempre falar com vocês aqui. O que precisarem, eu estou à disposição. Mais uma vez, se tiver alguém de Recife, de Caruaru, que precise de alguma coisa, meu gabinete está à disposição na Câmara do Recife. A gente funciona assim, trabalhando todos os dias para melhorar a vida do cidadão. Então, contem comigo. Essa missão é árdua, mas a gente precisa mudar o nosso estado de Pernambuco e precisa mudar o Brasil. Muito obrigado e um abraço para todos vocês. Obrigado, vereador. 7h51. Manhã Cidade. Não saia daí, o Manhã Cidade volta já.